Fala, guys! Abner Cristão apresenta. Queria conversar um papo apostólico, meus amigos aqui. Um papo apostólico. Mas você não quer uma parada meio psicopal não também? Mas, não sei se eu posto esse vídeo, mas na verdade eu tava querendo postar. E vai funcionar assim o vídeo. Jogo na rodinha, mas provavelmente o Vitão vai ficar me atrapalhando assim. Tipo assim, não vai querer comentar, não é não? Caraca, deixa eu sentir. Bicho, parece muito tipo alguma bebida. Será que não é? O bicho tem... É bom ter um assunto, né? E a presença de Deus. Como a presença de Deus, ela se encontra mesmo na simplicidade, com a igreja nova nascendo. Papo reto. Mesmo na cidade. Papo reto, não sei se vocês perceberam a mesma coisa que eu. Que tipo assim, primeiramente, o som estava muito ruim. Pra gente ter uma ideia, era melhor tipo ter ficado sem, tá ligado? Era melhor ter ficado sem som do que com. Mas eu ainda senti muita presença de Deus, assim, tipo assim. Foi muito massa, assim, ver a igreja de Deus nessa simplicidade, sabe? Eu também. E ser igreja... O que foi? Vitor, os comentários incríveis. Tipo, a igreja de Deus nessa simplicidade é muito louco. Já pensou? O corpo de Cristo está naquele lugar, sendo representado, com uma reunião de pessoas. Tipo, não importa se é pentecostal, carismático, presbiteriano. Tu achas que? Tu acha que isso? Achei muito louco também. Não é sobre religião, né? Tipo, meu Deus. Tava escutando os áudios do Gregório Knut. esses dias. Ele tava falando sobre... Gregório Knut. Tava falando sobre os antigos homens, né? Que queimavam por Jesus. E ele falou sobre John Wesley, Adab Tozer. Eles pregavam na simplicidade. Iam a lugares que acho que nem outras pessoas iriam. Mas, por exemplo, teve uma parte que o Gregório falou... Knut. Né? Ele não tá falando sobre John Wesley, eu esqueci o nome do cara que ele tá falando. Mas esse cara, ele tava, tipo, crescendo, né? Tipo, ele tava virando um grande evangelista, tava crescendo, as pessoas estavam conhecendo ele. E aí, as pessoas começaram a não perseguir mais ele, por conta dele estar crescendo, as pessoas conhecerem ele. Ele ficou preocupado com isso. E aí teve um dia que ele pediu pra um discípulo pregar, e aí pra deixar ele, e o cara morreu. E aí ele ficou, tipo, não feliz, mas ele falou, tipo, graças a Deus por isso, porque se não há perseguição ainda... É porque o evangelho tá sendo fácil vir pra mim. O evangelho não é fácil, sabe? O evangelho, desde o começo da igreja primitiva, sempre teve perseguição, tá ligado? Sempre. O evangelho nasceu na perseguição. Cristo sendo morto. E parece que ao decorrer do tempo, a perseguição até continuou. Parece que o evangelho só se perde, tipo, só fica tão herege quando é aceito demais. Tipo o David Leonardo. Do nada. O cara não tem o David Leonardo do nada. Mas o contexto que eu quero falar é, tipo, da simplicidade, né? Porque John Wesley, ele não tinha uma igreja específica pra ele pregar. Tipo assim, John Wesley ele não era um ministro de adoração que ia de igreja em igreja. A igreja dele era as ruas, sabe? Tipo assim, a igreja era o coração das pessoas. Então, tipo, meu Deus, era na simplicidade das ruas, era na simplicidade de, muitas vezes, sei lá, naquela época, as favelas e, tipo assim, situações, algumas pessoas, situações de pobreza, sabe? Que ele tava falando também sobre um cara que saiu nas folhas do jornal de Nova York, que tinha gangues lá, que elas estavam se não se dando bem. E aí, esse pastor, ele foi pro tribunal, porque as gangues estavam sendo julgadas, né? E aí, tipo assim, ele foi pro tribunal, mas aí tiraram ele de lá porque ele era muito maluco, tá ligado? Tipo, não deixaram ele ficar lá. E aí ele foi atrás de um dos líderes da gangue pra falar com ele, tá ligado? Tipo assim, ele encontrou. E aí o cara tava falando pra ele: se tu não sair daqui, eu vou te cortar em picadinhos, pô, eu vou te matar. Pode me cortar em picadinhos, vai ser ainda melhor, porque cada parte minha vai gritar: Jesus te ama, Jesus te ama. E aí esse cara não conseguiu dormir, porque ele ficou pensando nessas palavras. Tu me lembrei de um podcast? Da Roberta Vicente, exatamente. Ela tava no Discope. E aí, ela falou um negócio que me disse que quando ela se converteu, ela leu Atos e ela viu que os apóstolos deles apanhavam. E, tipo, aquilo ali não era motivo de tristeza para eles. E ela disse que, tipo assim, ela era totalmente constrangida pela palavra, porque ela olhava para a vida de Paulo e para a vida dos outros apóstolos e comparava com a dela. Tipo, meu Deus, eu não tô fazendo nada. E além de não estar fazendo nada, eu não vivo uma vida na felicidade que eles vivem mesmo eles estando passando por tudo isso, sabe? Já sobre o negócio da igreja, eu achei algo que você falou comigo hoje. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Uau. Sabe, tipo, a nossa igreja local, alguns irmãos, casal de irmãos vieram morar aqui na cidade. E aí eles começaram a plantar, né? Então eles colocaram semente aqui e tal, e foi gerando.
4 anos. Aí um casal de pastores da nossa igreja agora veio pra cá. Vi eles também semeando, regando talvez a semente. Sim. Mas o Senhor tem dado crescimento, sabe? Hoje 4 pessoas se batizaram. Eu vi, sabe, na vida daquelas 2 mulheres, principalmente, não que não dos outros não, mas quando eu olhei pra elas eu vi realmente algo sendo acendido, por mais que elas são um pouco mais velhas, mas algo sendo acendido a partir do amor, sabe, que foi gerado aqui nessa cidade. A gente tá vendo os primeiros frutos agora. Então nós somos privilegiados de estar aqui, não conhecer as noites de lágrimas e ver o resultado. Sim, verdade. Privilegiado. Eu acho que todo esse ponto de convergência que nós tá falando é que a gente às vezes não percebe o preço que é pago pra pregação do evangelho, sabe? Beleza, que a gente no século XXI, agora a gente não tem perseguição, né? Como antes. No século XXVI, não existe evangelho sem pagar preço. O evangelho simples é custoso também, sabe? Só porque você me deu um susto também, né? Bicho. Acho que essa é a parada. Eu acho que a gente precisa parar de ser um número do IBGE e virar verdadeiros discípulos de Cristo. A gente tá disposto a colocar a cabeça na bandeja. E não é fácil, mas é simples. Agora, eu acredito muito nessa parada, sabe? Que Deus ele tá levando a gente a um nível mais profundo enquanto igreja, para parar de olhar para roupas, tipo, bagulhos. Não sei se vocês viram, né? O negócio, eu já falei 10 mil vezes do negócio do bispo. Da ordenação, né? Teu Hayashi. 10 mil pessoas dando uma opinião. Todo mundo botando o dedo, tirando o dedo, colocando... Sim, enfim. Só me fez ficar refletindo o quão distante da igreja inicial, a igreja primitiva, a gente tá. Que a gente fica botando o dedo na igreja dos outros, vendo o pecado do outro, enquanto a gente não olha pra nós mesmos. Sendo sincero, tipo assim, quantas vezes eu tô mais preocupado no pecado do outro do que na minha própria miséria? Porque isso sim é ser igual a Cristo, isso sim é ser imitação de Cristo. É eu olhar pra mim mesmo e pedir ser dependente da graça e misericórdia de Deus, sabe? O pecado do outro, a vida do outro só é mais escandalosa porque está exposta. Pois é. E eu tô aprendendo muito isso, sabe? No meu dia a dia, é tipo, caramba, pô, vacilei, caí, falei merda. Isso é simplicidade do evangelho. O evangelho é simples, mas não é raso, sabe? É profundo, ele precisa abater o orgulho, abater isso, sabe? Aprendendo muito sobre isso também, de simplicidade. E Deus tem tratado muito meu coração em relação a isso. Tô lendo Salmos, esses dias, Salmos 87. O bicho tava pedindo pra que o Senhor desse pra ele um coração peregrino, sabe? Uau. Entendi que um coração peregrino é um coração que ele é distante das coisas aqui desse mundo. De coração que, caramba, eu tô vivo, eu tô aqui, eu vivo no século XXI, vivo no século que o pastor Teo Hayashi foi ordenado bispo, mas isso pouco me importa, porque o que me importa é olhar pra Jesus. Uau. Isso é eu ter um coração peregrino, sabe? Um coração que queima verdadeiramente por Deus e não liga. É também relacionado com aquela frase que tu postou de Harold Walker, que é aquela, Sai da frente. Sai da frente, eu quero ver Jesus. Uau. Desculpa o teu Hayashi, mas eu quero ver Jesus. Eu acredito que Deus tá levando a gente a um nível mais de maturidade. E a gente... Não é que eu não acredito que tenha relevância a gente discutir assunto, sabe? Por exemplo, eu acho que um bom assunto pra gente discutir é qual o nível de autoridade e cargos isso pesa tanto na igreja. Porque eu preciso tanto de um cargo pra ser alguém. Mas também acredito que também esse lugar de discussão precisa parte da mansidão e humildade de Cristo. Se esvaziou mesmo sendo Deus, sabe? Eu não quero somente uma parte de Cristo, eu quero o Cristo inteiro. E isso também vale o seu corpo naquele madeiro. É aquela frase, eu quero terminar com ela. Muitos querem partir o pão, mas poucos querem beber o cálice da paixão. Todos querem se alegrar com Cristo, mas poucos querem sofrer com Ele. Licença, né? Tô mandando vocês ligar. Oxi, bicho. Mas nós queremos por inteiro seu corpo, seu sangue, sua alegria e seu sofrimento. Se inscreve também.